E aí, para passar para vocês o restante das informações, por exemplo, aí ontem pipocou a informação do São Paulo estar buscando uma negociação de esticar o empréstimo do Hunter Soldi e do Marcos Antônio, que está totalmente ligado com o que eu falei nesse vídeo. Se você está prestando atenção, você vai lembrar. Contabilmente, São Paulo faz a aquisição dos jogadores no meio desse ano, ela entra contabilmente no ano de 2025. Se o São Paulo prorroga o empréstimo até o final de 2025 e só faz a negociação em 26, o São Paulo em 26 já tem outro fluxo, já tem mais dinheiro entrando dos contratos, como por exemplo da Superbet. O São Paulo já tem uma outra visibilidade de poder trazer jogadores. Você já reinicia uma nova temporada, você já muda praticamente tudo. Mas, Anqueta, isso muda o quê? Isso muda o cenário contábil do São Paulo, que é aquela continha que eu falei para vocês. Fluxo de caixa, você vai jogar para frente. Eu poderia contratar o Juan Tressol de hoje e só começar a pagar em janeiro de 2026. A gente pode fazer isso, como a gente já fez com vários jogadores. Mas contabilmente a compra deles entraria agora. E aí é que mora o problema. Por isso o São Paulo está fazendo uma prorrogação de empréstimo dos jogadores para o final do ano, para não perder os dois atletas, o que significaria que o São Paulo teria que buscar mais atletas. Entretanto, você não tem que entrar contabilmente com essa informação neste momento e você não precisa fazer esse sangramento. Espero que tenha ficado claro essa parte da parte contábil e por que o São Paulo está fazendo essa manobra. E aí entra a outra questão: quanto vamos pagar por esses jogadores? Quanto a gente vai fazer? O Belmonte falou em entrevista comigo no final de dezembro sobre o interesse de ficar com os jogadores, que está se concretizando agora, mas eu tinha contado para vocês sobre a estratégia de usar menos os atletas. A questão é, os caras estão machucando continuamente. Ninguém imaginou que o Marcos Antônio, que era a terceira opção de meio de campo, fosse jogar todo o jogo como está fazendo agora. Então, o Marcos Antônio ainda tem uma distância para completar a meta de compra, entretanto, ele está caminhando para isso. O São Paulo consegue bloquear isso facilmente, deixa ele 3 jogos fora, resolve. Agora, quem que você vai botar no lugar nesses 3 jogos fora? Eu acho que contra o Ceará existe uma possibilidade, por exemplo, dele jogar. Lembrando que ele tem que jogar 45 minutos no mínimo, tá? Então, por exemplo, contra o Ceará, você pode pegar ele, botar o Alisson para jogar um tempo e tirar o Alisson com 51 minutos, com 50 minutos do segundo tempo. Pronto, o Marcos Antônio já não vai ter completado. Basicamente, aí, se entrar com 55, 60 minutos, ele já não completa um jogo para fazer e o Zubeldia pode tentar uma outra alternativa. Até porque o Alisson e o Marcos Antônio vêm jogando em uma sequência louca, insana, frenética. E o Marcos Antônio hoje, como o próprio Sombra falou na, na rede social dele, não me lembro se foi no Twitter, eu acho que isso, acho que ele grava para algumas, mas eu vi no Twitter que ele se tornou um jogador fundamental, se tornou um titular e hoje está sendo fundamental, cresceu nesse momento, está correndo, está se dedicando, está se mostrando aquele jogador que a gente tinha, sim, tinha uma expectativa gigante quando ele veio e a gente tinha essa pretensão de ter um bom jogador. O Pablo Maia aí pode voltar antes até do final da paralisação no meio do ano, mas vai voltar aos poucos, vai voltar devagar. E o São Paulo que não tem visibilidade da chegada da volta do Luiz Gustavo e muito provavelmente o São Paulo deve contratar um primeiro volante em que a bola da vez, o principal nome, o nome principal é o Thiago Mendes, com o mesmo formato, recebendo um dinheiro menor durante o ano de 2025 e recebendo parcelas maiores de um valor maior a partir de 2026 também na mesma métrica, quando as pessoas perguntam sobre o FDIC, é isso. O Juan Tressoldi, mesma coisa. O Sassuolo é um clube pequeno da Itália, caiu para a segunda divisão, nem sei como é que está o clube dele, mas também não sei se eles estão fazendo muita questão, porque ele não saiu de lá com muitos adoradores, né? Com muitas pessoas curtindo muito o futebol dele. Eu acho que para composição de grupo no São Paulo e de elenco, o Juan Tressoldi está de bom tamanho. A questão é o quanto ele custa, né? Agora, se o São Paulo conseguir diminuir o custo dele, conseguir trazer o valor do Hunter Sold para um valor bom, para um valor decente, eu acho que vale a pena e no final das contas é a mesma coisa do Marcos Antônio. O problema é o custo total deles. Se esse custo diminui ou se a prorrogação de empréstimo ajusta, o problema é fazer uma prorrogação de empréstimo e falar, tá bom, eu vou te pagar 25 milhões a partir de 2026. Aí eu acho furada. Aí eu também não concordo, preciso entender melhor os termos. O São Paulo ainda está negociando, então não tem informações mais concretas e detalhadas sobre esses dois assuntos para falar para vocês. Mas o cenário é: o São Paulo tem uma perspectiva ou uma necessidade de vender 2 jogadores na janela,
E o pior, o São Paulo ainda pode perder o Juan Tressol de Marcos Antônio, porque não é garantia nenhuma de que eles fiquem. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje aí. Em paralelo, o Lisieiro sai da Folha a partir do dia 1º de julho, porque ele ainda tem contrato com o São Paulo, está treinando separado. Para quem não lembra, o Lisieiro, ele estava com tudo certo para ficar no São Paulo e renovar por mais 2 anos, até que ele deu uma surtada e pediu um aumento salarial completamente fora da curva, absurdo, o que acabou gerando interrupção das negociações. O Lisieiro tentou negociar com outros clubes, nenhum clube quer pagar o que ele quer, e o Lisieiro vai ficar livre no meio do ano para assinar com qualquer clube. Não sei o que ele pretende com isso, já comentei sobre isso. Para mim é um péssimo andamento de carreira, uma condução de carreira, assim, cara, é atroz você ver um cara conduzir a carreira dele desse jeito. Quando parecia que ele tinha amadurecido e que ia dar tudo certo pro cara, e olha aí, como o São Paulo tá precisando de volante, ele poderia estar jogando de titular, inclusive, no São Paulo nesse momento. Bom, vamos em frente. Falamos sobre as possibilidades de perda de jogador, eu vou falar da possibilidade do São Paulo ficar sem o Cédric. O São Paulo ainda não conseguiu fechar o contrato do Cédric. Eu ontem, quando perguntei sobre esse assunto, me falaram, calma, vai dar tudo certo. Então, assim, estou calmo, vai dar tudo certo, só que faltam 5 dias para fechar o contrato do Cédric. O São Paulo tem 5 dias para fechar o contrato do Cédric e registrar a extensão do contrato dele no BID, senão o Cédric não joga. O São Paulo não tem mais o Cédric se o São Paulo não renovar com ele até o dia 30 e colocar no BID. Dia 30 é o último dia do contrato do Cédric, dia 1º de maio ele já não é mais jogador do São Paulo, se a gente não fizer a extensão contratual do jogador. Então, temos que ficar de olho sobre isso. É um assunto também importante, porque o Cédric, por mais existência que algumas pessoas têm, o Cédric, ele como lateral, ele é muito acima do que o Igor Vinícius é. Ele é um ótimo jogador voluntarioso, está fazendo uma posição acima, na frente de linha, se sacrificando como um meia. Ele tem dificuldade para fazer essa posição, ele não é dessa função, mas ele faz aquela dobra. Inclusive, o São Paulo teve muitas dificuldades no jogo contra o Libertad, porque eles pressionaram muito aquela saída de bola do São Paulo ali, até porque eles não são jogadores de construção, né? Eles são jogadores que estavam se sentindo pressionados. Por que que eles fizeram isso? Porque o Libertad entendeu. Isso que eu perguntei para algumas pessoas ontem, eles me explicaram isso que o Libertad tinha uma preocupação muito grande com a fase do Ferreirinha, que ataca pelo lado esquerdo. Então o Libertad segurou mais o lado esquerdo deles, o lado direito deles de ataque, e pressionou mais pelo lado esquerdo, avançou mais para pegar exatamente onde o São Paulo não avança tanto. Então eles inverteram e fizeram um equilíbrio para poder segurar a linha de marcação deles pelo lado que o Ferreirinha estava mais por dentro e estava numa fase melhor, então a preocupação deles era essa. Eles seguraram mais o lado direito deles e abriram mais o lado esquerdo para avançar e pressionar mais o São Paulo.